Pessoal, como, como combinado, nós vamos fazer mais uma das aulas e hoje nós vamos trabalhar com o LibreOffice Calc, similar ao Excel, uma planilha de cálculos, para a gente automatizar alguns cálculos que normalmente no dia a dia dão bastante trabalho para a gente. Então vamos lá. Eu vou abrir aqui a planilha já realizada em sala de aula, uma planilha de vendas trimestral, onde foram registrados os valores de venda de vendedores fictícios aqui para o mês de janeiro, mês de fevereiro, mês de março. Nessa planilha nós totalizamos as vendas dele no período, que é no trimestre, e calculamos uma comissão automaticamente baseado numa porcentagem em condições. Então eu queria frisar bastante para vocês essa relação de condições aqui, utilizando a função condicional se. Bom, quando se aplica a função condicional se, recapitulando? Quando eu tiver que fazer algum teste lógico, e esse teste lógico ele vai poder ser composto por uma ou mais condições. Tá? O mesmo teste lógico pode ser composto por uma ou mais condições. E aí, para que esse teste lógico gere para que eu atribua a esse teste lógico alguma ação, eu vou sempre atribuir é, a uma ação caso ele seja verdadeiro ou caso ele me dê um retorno falso. Tá? Então, o teste lógico, ele sempre vai me dar uma resposta, verdadeira ou falsa. E aí, dependendo das conexões, dos conectores que eu use nesse teste lógico, entre condições, eu, eu posso ter valores de resultado entre verdadeiro e falso diferente, dependendo do tipo de conexão que eu faço, do tipo de operador lógico que eu utilize. Tá? Então, quais são os operadores aritméticos, só para a gente recapitular aqui, quais são os operadores aritméticos do Calc, do Excel? Nós temos aqui soma, na verdade, vamos botar aqui multiplicação, divisão, e aí eu estou digitando para você observar. Multiplicação, divisão, soma e subtração. Então, são esses os operadores, vou separá-los aqui. Multiplicação, divisão, soma e subtração, sem esquecer das regras matemáticas. Primeiro vem a multiplicação, depois a divisão, depois a soma e, por último, a subtração. Se eu quiser, se dependendo da expressão, eu quiser que uma soma, que eu multiplicar uma soma dentro da mesma expressão, eu tenho que colocar os valores somados entre parênteses, só para lembrar isso aí. Então, são regras matemáticas que são aplicadas nesse tipo de ferramenta. Tá? Esses são os operadores, a gente pode botar aqui, ó, eu vou escrever aqui, operadores, op, operadores ari, aritméticos. Tá? Esses são os operadores aritméticos. Eu também tenho operadores relacionais. Quais são os operadores relacionais? Eu posso fazer comparação de um dado valor com outro, tentando identificar se ele é maior. Posso também usar, aqui eu vou botar o ponto de vírgula para separar bem, maior ou igual. Eu posso testar se ele é menor, se ele é menor ou igual, se ele é igual ou se ele é diferente. Então, são esses operadores relacionais. Qual é o resultado lógico entre
um valor e o outro, de um em relação ao outro. Então, o valor tal, o valor que está guardado na célula tal, é maior do que o que está na célula tal, é maior ou igual, é menor ou igual ou é diferente. Então, são testes que eu posso fazer utilizando operadores relacionais. Além dos operadores relacionais, eu também tenho operadores lógicos. Quais seriam os operadores lógicos? O e, ou e o não. Então, eu também posso usar um teste lógico com mais de uma condição. Por exemplo, o valor tal da célula tal é menor do que 20 e maior do que 10. Então, se eu uso esse e, eu só tenho resultado verdadeiro quando quando os dois testes lógicos, quando as duas condições forem verdadeiras. Aí o teste, que é o conjunto das duas condições, ele tem um resultado verdadeiro. Então, quando eu utilizar o operador e, somente dará resultado verdadeiro se todas as condições forem verdadeiras. E o operador lógico ou, você faz um teste se o vendedor, por exemplo, a soma de venda dele for maior do que 9.000 e ele não tiver faltas, nesse caso aqui eu voltei para o E. Se for maior do que 9.000 ou ele não tiver falta, então se eu boto o E ou se eu boto o OU, se eu botar o E, ele só vai receber a comissão se ele atingir a meta e não tiver falta. Agora, se eu boto a conexão OU, ele só receberá cumprindo apenas uma das condições, ou se ele vendeu dentro da meta, ou se ele não tiver falta. Então, são condições diferentes. Tá? Então, eu posso ter no operador lógico não, uma negação a alguma condição. Tá? Se eu atingir condição tal, eu posso dizer que não, se não for atingido a condição tal. Então, se eu tenho um valor, e eu posso fazer um teste para saber se não é igual a esse valor. Ok? Então, rapidamente expliquei aqui os operadores, agora relembrando aqui, nós fizemos essa planilha, somamos aqui os valores, calculamos a média, calculamos a comissão baseado nessa porcentagem aqui. E nós fizemos um gráfico de linhas de venda mensal por vendedor. Então, eu tenho cada ponto do gráfico é um vendedor e cada linha representa um mês. Cada linha representa um mês. E aí você vai ver a progressão do vendedor no período. Depois eu fiz um outro gráfico de colunas somente com o total de vendas. Então, no final do período, fulano acumulou tantos de venda, ciclano tantos de venda, beltrano tantos de venda e assim por diante. Ok? Então foram esses valores. Aqui já temos tudo formatado e digitado. Para o vídeo não ficar longo, eu não vou digitar tudo de novo. Eu já preparei aqui a planilha sem formatação, mesma planilha sem formatação, para que possamos formatá-la e fazer os cálculos devidos aqui, ok? Então, primeira formatação que nós fizemos foi mesclar essa célula aqui. Eu vou dividir essa célula novamente, que é para que você consiga perceber. Aqui, ó, desmesclar célula. E aí eu voltei com as células divididas, conforme quando você digitar vai estar aí. E aí eu observar com você aí
que eu tenho que posicionar o ponteiro do mouse, que é essa setinha, bem dentro da célula quando eu quiser selecionar. Tá? Então, se ela já estiver selecionada, já vai estar com a linha aqui. E se eu pegar na borda, vai dar errado. Então, se ela já estiver selecionada, o cuidado é maior, porque eu tenho que estar com a ponta da seta bem dentro da célula, para eu clicar e arrastar e selecionar a célula. Aí sim eu entro com a ferramenta mesclar e centralizar. E nós vamos mudar aqui a fonte, não sei se foi 14 em negrito, mas vamos botar em 14 em negrito. E aí vamos mudar o fundo. Olha, você vai dando pause aí no vídeo e vai fazendo de acordo com como é que eu faço, professor, para poder dar um pause no vídeo, ir lá na minha ferramenta e depois voltar aqui. Que aí você vai dar um pause aqui, vai fazer até o momento que eu estou aqui e depois vai voltar para o vídeo e continuar. Você vai segurar a tecla Alt, que está do lado esquerdo da barra de de espaço, aquela barra maior na parte inferior do teclado. Quando você mantém esse Alt pressionado, à medida que você vai pressionando o Tab com o Alt pressionado, e aí eu vou percorrer as aplicações que eu tenho aqui. Então, ó, eu vou, cada pressionada no Tab, eu movimento em um dos aplicativos abertos. Aí eu vou para o aplicativo e solto as teclas. Então, Alt Tab, estou na minha planilha, Alt Tab, estou na planilha formatada. Então eu posso percorrer as planilhas abertas aqui dessa forma, ok? Bom, nós vamos agora mudar a cor do fundo dessa célula. A cor do fundo dessa célula nós colocamos lá durante a aula, azul, e colocamos a cor da fonte branca. Pronto, clico fora, já está formatado aqui. Selecionamos essa segunda linha. Vamos mudar também. Fazer próximo do que a gente fez lá. Botar em negrito. E aqui a gente pode trabalhar com alinhamento centralizado. Fica um pouquinho mais bonitinho. Né? Nós também colocamos todos esses valores aqui, dessas células. Então, vou selecionar aqui, ó, de B3 a E6. Nós vamos... na verdade, eu vou até F, porque também é um valor monetário aqui. E aí eu vou formatar como moeda. Pronto, já tem todos os meus valores formatados como moeda. Agora, esses valores aqui também, eu poderia ter segurado o Ctrl, selecionado, também vou formatar como moeda. Esses valores aqui, quando eu digitei, eles apareceram com duas casas decimais. Eu vou diminuir o número de casas decimais utilizando a ferramenta excluir casa decimal. Então, tá a ferramenta aqui, onde eu estou balançando o mouse para você perceber certinho. E aí eu vou diminuir e diminuir. Só quero 100 casa decimal. E aí eu vou botar aqui centralizado o percentual. Aqui, como está ultrapassando e eu quero manter todos os valores ali, dentro dessa largura aqui, eu posso selecionar esses aqui, aumentar um pouquinho a largura para poder caber esse aqui, ou diminuir a largura, diminuir o tamanho da palavra percentual. Né? Mas aqui, nós vamos fazer o seguinte, vamos em formatar, colunas, largura. E aí nós vamos aumentar um pouquinho a largura dessas colunas. Vamos aumentar para 3 e dar um OK. Pronto. Agora ficou certinho ali e eu só vou centralizar essa célula aqui. Pronto. Aqui nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos lá em cima, utilizando as cores que a gente utilizou lá em cima. Botando em negrito. Tamanho 14, é muita coisa, vamos botar no tamanho 10, 10 é 11, pronto, 11. Também vou centralizar aqui. E aí eu tenho as minhas planilhas coloridas. E agora eu vou selecionar aqui, ó, dessa primeira até essa daqui. E vou vir aqui na borda. Opa, tirei ela daqui sem querer. Vou aqui em borda e todas as linhas externas. Pronto. Aqui
borda externa e todas as linhas internas. Vou fazer a mesma coisa com essa daqui, somente selecionando todas as células e vindo aqui, borda externa e todas as linhas internas. Pronto, foi a formatação que eu havia feito na outra planilha também. Também mudei o nome da planilha para vendas. Então, cliquei com o botão direito, renomear a planilha, e nós chamamos a planilha de vendas. Posso botar tudo em maiúsculo ou minúsculo para me facilitar. Como eu vou me referir a essa planilha de outros lugares, às vezes eu trabalho tudo em minúsculo para não me dar problema, ou tudo em maiúsculo. Pronto, fiz a planilha. Agora eu formatei a planilha. Agora eu vou tirar as fórmulas aqui para a gente poder trabalhar essas fórmulas baseado nesses dados aqui. Bom, eu vou digitar aqui, então eu vou colocar aqui numa cor diferente. Vou colocar aqui no amarelinho e a cor da fonte, aqui eu vou botar em negrito, e se eu precisar aumentar a largura das células, eu aumento depois. Pronto. Então, aqui eu vou digitar uma fórmula que faça o cálculo automaticamente para a Márcia Fonseca da Cruz, e depois eu possa dizer para o aplicativo, olha, eu quero a mesma fórmula para os de baixo. Eu vou te explicar como é que isso acontece. Toda vez que eu vou digitar uma fórmula, eu pressiono o sinal de igual para dizer para o Excel, para dizer para a ferramenta que eu quero que essa fórmula tenha um valor igual ao resultado de uma expressão que eu ainda vou montar. Tá? Então, sempre eu posso botar o sinal de igual aqui e dizer que eu quero que essa célula E3 seja igual ao valor que está na célula B3 mais o valor que está na célula C3 mais o valor que está na célula D3. Se eu fizer isso e der Enter, ele vai me dar o 9.900. E aí é só eu copiar para baixo e pronto. Bom, mas nós estamos trabalhando com 3 células, então não fica difícil eu digitar essas células somando-as, né? Mas se eu estiver trabalhando com uma quantidade de células muito maior, isso vai ficar meio desgastante para mim. Então, ao invés de digitar somando as 3 células, eu posso pedir para o Excel ou o Calc utilizarem uma função de soma, só definindo qual é o intervalo de células em que eu quero que essa soma vá lá e pegue os valores e some. Então, eu posso botar o sinal de igual, e se eu já souber a função soma, como é que é aplicada, nesse caso aqui eu já sei que a função soma é escrever a palavra soma e botar entre os parênteses, qual é o intervalo de células. O intervalo de células é de B3, dois pontos, a D3. Então, eu sempre coloco dois pontos para definir onde começa e onde termina. Onde começa está a esquerda dos dois pontos e onde termina está a direita dos dois pontos. Então, o intervalo de células são as células que vão de B3 até D3. Pronto. E aí vai dar o mesmo valor. Né? Então, posso também utilizar a função soma. Só que aqui eu digitei porque eu já conheço essa função, mas eu não tenho certeza da aplicação da função. Tem como eu pedir para o Excel montar essa função para mim? Se eu for no menu inserir, função, eu vou pesquisar as categorias de função aqui e provavelmente eu vou filtrar por matemática para tentar achar entre as funções aqui a função soma. Então eu vejo que tem várias funções de soma. Soma cis, soma sequência, soma cis, aí eu vou depois trabalhar isso com vocês, mas eu vou primeiro, né, vamos conhecer a função soma. Função soma, ele me diz aqui, ó, retorna a soma de todos os argumentos. Os argumentos é o intervalo que a gente vai, que pode não ser o intervalo sequencial, tá? Eu posso trabalhar da célula tal até a célula tal, mais a célula tal e depois a célula tal. Todos
as sequências ou células separadas por ponto e vírgula. Bom, bom você frisar isso para você, porque às vezes fica se confunde, né? Não, eu só posso usar a função soma se for uma sequência ali de células uma ao lado da outra. Não, eu posso pegar células de vários locais diferentes é, e aí eu posso pegar um conjunto de células sequencial mais uma célula tal, todas separadas por ponto e vírgula. Pronto. Aqui eu clico em próximo e aí aqui ele me pede o argumento. Então eu poderia ser uma sequência de células aqui, outra célula aqui, outra aqui, mas eu só vou pegar uma sequência. Eu vou afastar aqui e vou clicar aqui, ó, no encolher para que eu possa visualizar aonde eu estou na minha função. Eu estou aplicando a função aqui, mas eu quero que essa função some esses valores aqui. Então eu vou clicar no primeiro dentro e arrastar até o último. E aí eu vou clicar aqui de novo no encolher para voltar. E aí eu observo que eu já dei os argumentos e ele já até somou para mim aqui os argumentos dessa linha que eu dei. Aí eu clico em OK. E agora já mostrei as três formas básicas de se digitar uma fórmula para cá, utilizando a própria fórmula digitada, a função digitada e a função indo através do menu inserir. Aí eu só vou dar um duplo clique nesse pontinho que fica no canto inferior direito da célula. Tem um quadradinho aqui, ó, que vai aparecer quando eu posiciono o ponteiro do mouse, a cruzinha, e aí eu vou dar um duplo clique e copiar. E você vai perceber que quando ele copiou para a linha 4, na linha 3 estava B3 e D3. Na linha 4 já ficou B4 e D4. O que a ferramenta faz? A cada linha abaixo que eu vou copiando a fórmula, ele vai incrementando o número da linha, porque ele vai seguir o mesmo método de soma das colunas. Então, ficou fácil para mim dessa forma, ok? Bom, agora nós vamos para um pouco mais complicado, que é a comissão. Se eu já tenho quanto cada um faturou, agora eu vou calcular a comissão para esses vendedores nesse período. Eu vou pagar de 3 em 3 meses uma comissão para eles, para é um programa que eu estou fazendo com eles para incentivá-los a vender mais. Então, eu estou, além disso aqui, é lógico, a gente tem que ter um conjunto de coisas para poder para poder manter pelo menos, né, ou torná-los mais engajados ali em melhores resultados. Então, a busca constante é isso, né? Então vamos para a comissão. A comissão, eu tenho que saber os parâmetros para a comissão. A comissão é um valor de prêmio, um valor como se for um valor de premiação, caso nesse caso aqui é o valor de premiação, porque a comissão ela existe, ela vai ser paga, de qualquer jeito ela vai ser paga. Porém, eu vou colocar metas para aumentar o valor dessa comissão. Então, eu vou trabalhar com porcentagem. Se o cara só vendeu abaixo de 7 mil, eu botei aqui abaixo, se ele vendeu abaixo de 7 mil, a comissão dele vai ser de 2% em cima do que ele vendeu. Então, vamos pegar o valor que o cara vendeu no trimestre, a soma dos valores que ele vendeu no trimestre, e aplicar 2% em cima desse valor, que vai ser o que ele vai ganhar de comissão. Mas se ele vender mais do que, acima ou maior do que 7, maior ou igual a 7, mas não ultrapassar os 9 mil, eu vou dar 3%. Ao invés de 2%, vai dar 3% de comissão para ele. Então, eu vou pegar o valor total de venda deles e aplicar 3% e pagar em comissão um valor referente a 3% do valor que ele vendeu. E se ele ultrapassar os 9 mil, é porque esse cara trabalhou bem melhor, bem mais, obteve melhores resultados, e aí eu vou aumentar a comissão para ele.
e aí a comissão vai ser de 5%. Então, as regras são estabelecidas, elas precisam ser estabelecidas, e aí eu preciso registrar esses valores na minha planilha, ou nessa planilha, ou numa outra planilhazinha aqui, que mais tarde a gente vai mudar essa planilha, mudar esses valores para uma segunda planilha para ficar mais confortável à medida que essa planilha que for crescendo. Ah, se eu vou botar muito mais vendedores, aí eu vou tirar isso daqui e vou botar em outra planilha do ladozinho da planilha de vendas, e aí a gente vai continuar do mesmo jeito. A gente vai ver isso mais para frente, tá? Então, a comissão, é, ela tem que aparecer aqui. Logo, eu tenho que digitar o, a minha função ou a minha fórmula nela utilizando o sinal de igual. Tá? Então, eu vou clicar aqui e vou dizer que essa célula vai ser igual. E aí eu posso ir lá no menu inserir função ou posso digitar por aqui. Tá? Eu vou primeiro digitar por aqui, depois eu vou lá novamente para você ver como é que funciona isso e ter tudo registrado aí. A função condicional que a gente vai usar é se. Então eu só já coloco o se para que eu possa colocar os testes lógicos dentro dos parênteses desse se. Tá? Então eu vou abrir parêntese para poder definir qual é o teste lógico, que pode ser a composição de uma ou mais condições. Então, o teste lógico é a composição de uma ou mais condições. Nesse caso aqui, eu vou falar para vocês, olha, sempre procure uma extremidade superior ou inferior desse conjunto de regras aí para que você não trabalhe muito. Aqui eu poderia trabalhar, só para você poder ter uma ideia, começando pela porcentagem de 3%. E aí o que eu teria que fazer? Eu teria que fazer uma concatenação entre. Concatenação seria com E comercial. Eu teria que dizer que eu vou botar mais de uma condição e todas as condições vão ter que dar verdadeiro, tá? Então eu teria que colocar o e, abrir parênteses e colocar que a célula onde está o total de venda da Márcia, que é a célula E3, ela deverá ser maior ou igual a, a esse valor aqui, né, que é o 9.000, maior ou igual a 9. Na verdade, eu troquei esse valor aqui. Deixa eu ver aqui, que não acima de 9 entre, entre os valores, aqui é entre os valores de 7 e 9. Então, para ele ganhar o 3%, teria que ser maior ou igual aos, ao 7, porque aqui está escrito abaixo de, então o cara só vai ganhar 2% se não atingir 7.000. Então, se ele vender 8.999,99 centavos, ele não ganha os 3%, ele ganha 2%. Ele só vai ganhar os 3% se ele atingir o 9%. Então, tem que ser maior do que 7, que aí eu cliquei aqui, apareceu o B12 lá. Só que quando eu for copiar isso para as linhas de baixo, em vez de B12 vai ser B13, depois B14, depois 15. Não, aqui a regra vai ser sempre em cima dessa célula para todos os meus vendedores. Logo eu tenho que pressionar a tecla F4 para acrescentar aquele dólarzinho na frente, porque essa célula vai ser a mesma, vai ser esse valor aqui utilizado como condição tanto para a Márcia quanto para o Diogo, para a Patrícia e para o Anderson. Então, eu fixo essa célula aqui. Pronto. E aí, eu tenho que botar o ponto e vírgula e dizer que essa condição aqui, eu posso botar entre parênteses aqui. Então, essa condição é a primeira condição do teste lógico, e a segunda condição ele tem que ser maior do que o B12 e aí está entre os valores. Então tem que ser menor ou igual, porque o 9 entra aqui também. Então, E é 3 menor ou igual a
esse valor aqui. Que aí eu pressiono F4 para fixar a célula também. Pronto, eu tenho essas duas aqui. Então, a minha, o meu teste lógico, né, que é o primeiro parâmetro da função, são dois testes, são duas condições, na verdade, são duas condições, utilizando o E. Então, tanto o E3 tem que ser maior do que o B12, que é o 7.000, então tem que ser maior do que 7.000, quanto o E3 tem que ser menor ou igual a 9.000. E aí eu observo, tá certo aqui, abaixo de, então se o cara vender 7.999, beleza, é 2%. Mas se o cara vender 7.000, já são os 3%, porque está escrito abaixo de aqui. Então aqui, ó, só vamos fazer uma alteraçãozinha aqui, vou clicar aqui e vou botar o igual, que é o maior ou igual o B12, que é o 7, que é o 7. Então, para ganhar os 3%, nós estamos trabalhando em cima dos 3%. Tem que ser maior ou igual a B12, que é o 7.000, que ali está escrito abaixo de 7. Então, 7 está na segunda, tá na segunda porcentagem. O 7 está na segunda porcentagem, porque eu digo abaixo de 7, 2%. Então, está na segunda porcentagem, então eu acrescento o 7 com esse sinal de igual, e menor ou igual a B11, porque o 9 também está em B3, porque aqui para o 5 tem que estar acima de 9. Então, essa seria a minha primeira condição. E aí eu botaria o ponto e vírgula e o teste, e o que acontecesse se isso fosse verdade. Aí eu teria que dizer aqui que eu vou pegar o valor da venda do cara, que está em E3, e multiplicar pela porcentagem, que é o 3%, que eu não vou usar o 3% aqui, que é o C11, mas aí fixado. Pronto, eu botando ponto e vírgula aqui, eu já posso fazer um segundo teste. Aí você já vê que aqui a função já me dá um segundo teste, e aí um segundo valor de então, e eu definir, né, um terceiro teste, um quarto teste, até que eu não tenha mais possibilidades além de uma. Mas eu vou fazer o seguinte: ficou complicado fazer esse teste grande aqui, ó. Por isso é que eu digitei primeiro para você observar. Se eu começar pelo do meio. Mas se eu não começar pelo do meio, o que eu posso fazer? Eu posso começar pelo de cima ou pelo de baixo e ir progredindo ou regredindo. Então, vou começar pelo de baixo. Nós vamos começar então pelo C3. Nós vamos testar se o E3, que é a venda da Márcia, é menor do que o, o valor aqui, abaixo de 7. Então, o valor da venda dela é menor do que 7.000, que é o que está lá em B12. Vou dar um F4 em B12, ponto e vírgula. Se isso for verdade, o que vai acontecer? Eu vou pegar o E3 e aplicar essa alíquota com o F4 aqui de C12, porque eu depois vou precisar copiar. Ponto e vírgula. Ele só vai, se eu tiver um outro teste agora, ele só vai fazer esse outro teste se esse teste for falso. Logo, eu vou entrar no segundo teste sabendo que ele só vai fazer se o primeiro for falso, ou sabendo, né, eu posso dizer, ou sabendo que o valor da venda dele não é menor do que o B12. Bom, se ele não é menor do que o B12, porque ele está fazendo o segundo teste, eu não preciso testar mais isso. Eu só tenho que saber se ele é menor ou igual. Então, se o E3 é menor ou igual ao B11. Então, se eu já testei o limite inferior, porque o primeiro teste só pega quem está no limite inferior. Então, eu já testei. Agora, eu só testo se é menor ou igual ao limite superior aqui, que é o 9. Se isso for verdade,
Aí eu vou pegar o E3 e multiplicar pela porcentagem C11 aqui com F4. Bom, olha que bacana. Se eu já testei os dois, né, e só tem mais uma opção, eu não preciso mais, eu não preciso mais fazer teste nenhum. Por quê? Se ele não ganhar 2% e não ganhar nem 3%, ele não tem a possibilidade de não ganhar nada. Ele começa ganhando 2% logo no primeiro dia do mês. Então, mesmo que ele não venda nada, ele tem 2% de nada. Então, ele também não tem como ganhar mais do que 5%. Então, se ele não vai ganhar nem 2% nem 3%, logo a alíquota dele é de 5%. Então, eu não preciso fazer mais o teste para aplicar a alíquota. Eu só preciso botar o ponto e vírgula e como é que ele vai ler isso aqui? E2 é menor do que B12? Aí, se isso for verdade, E3 vezes C12. E2 é menor do que B11? Se isso for verdade, E3 vezes C11. Caso contrário, é o E3 direto vezes a, a porcentagem do valor superior. E aí é só eu fechar a quantidade de parênteses que eu abri. Tá? Nesse caso aqui, deixa eu fazer uma alteração aqui. Nós vamos fazer uma alteração aqui. Eu não abri o parênteses aqui. Ó. Quando eu fiz o meu teste foi esse e o valor foi esse aqui. Agora eu venho o segundo teste, ó, eu não botei aqui. Você tem que botar um segundo se e o parênteses. Só percebi o meu erro no final, quando eu cheguei aqui para fechar os parênteses. Então, se E3 menor do que B12, faça isso. Se E3 menor do que B11, faça isso. Caso contrário, aqui se lê, caso contrário, faça isso. Quantos parênteses eu abri? Um, dois. Eu fecho um parênteses, dois parênteses. Então, só acrescentei a condição aqui para a segunda, o se para a segunda condição que eu havia esquecido. Quando eu acrescentei um parênteses aqui. Às vezes a gente confunde o se com cis. O cis não precisa ficar abrindo esses parênteses, porém você vai ter que testar todas as opções. O se não. Eu preciso abrir os parênteses com as condições, mas quando só me restar uma única opção, eu já não preciso mais fazer o teste. E aí eu tenho essa facilidade no se, mas eu tenho a necessidade de ficar colocando as condições se e abrindo parênteses. Ok? Então, aqui eu pressiono Enter e aí eu tenho a comissão do 9.900 aqui, que é de 3%. Não, é de 3%, não, é de 5%, porque 9.900 é maior ou igual, é acima de 9. Então ele aplicou 5%. Aí, só para você, ó, aqui, então eu tenho aqui esse cara de 5, que é 2%, mas eu tenho o cara de 5 e não, deixa eu ver aqui, eu não tenho nenhuma opção que entra no 3%. Não, eu não tenho nenhuma opção que entra no 3%, porque não tem ninguém. Aqui eu tenho todo mundo acima de 9 ou abaixo de 7. Então eu só tenho. E aí eu vou fazer algumas alterações aqui, ó, para poder ver se a gente. Vamos imaginar que esse cara aqui, ao invés de vender 4.000 aqui, tenha vendido 1.800. E aqui, ao invés de 4.000, 1.500. E aí ele vendeu menos do que 7. Aí ele já caiu a alíquota dele. Já caiu a alíquota dele para 3%. Porque ele está em. Não, não caiu. Aqui ele ficou maior ainda. Né? 2.500, 3.500. Aqui ele ficou acima de 7. Então a alíquota dele foi para 3%. E aí eu quero aqui, vou botar uma casa decimal aqui e vou aumentar essa alíquota dele para 3,5%.
E aí você vai ver que automaticamente, quando eu mudo a alíquota, porque a gente fez uma reunião, então eu cheguei que vamos aumentar a alíquota de quem está entre os valores, e aí o valor dele aqui já mudou. Por quê? Porque eu mexi na alíquota e a fórmula está baseada na célula, no conteúdo da célula, que se muda, e você viu que eu mudei os valores, e mudou a comissão, mudou o total de venda, então ficou tudo mudado aqui, ok? Bom, eu vou finalizar aqui para a gente poder fazer um segundo vídeo com os gráficos, tá? Porque ficou muito extenso isso aí. Falou, gente? Então, um abraço, até mais na próxima atividade.